ZYT 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar. Na Mais, tem sempre uma novidade. Vai deixando mesmo acabar. Vai se preparando aí pro teste da mãozinha. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando o programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9. Você também pode conectar o nosso programa e ouvir através dos nossos aplicativos e também você pode ouvir através do nosso portal fmmais.com.br. E, é claro, a partir dessa semana, nós começamos também a transmitir o programa pela IDM, a Rádio IDM de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e também a IDM de Goiânia. Então, mais duas emissoras transmitindo nosso programa ao vivo a partir de agora. E, é claro, você fica bem informado. Você ligado, você bem informado. A gente começa o programa. Hoje é sexta-feira, dia 17/4/2020. E a gente vai destacar aqui as principais notícias do dia. Comigo está o Ricardo Pereira. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Todimar. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, né? Mais rádios, como você falou, mais lugares no Brasil. O Rio Grande do Sul, né? Com a presença da Mais FM. Bom dia a vocês aí no Sul. Quem não sabe como está o clima, a gente vai dar uma olhadinha no clima lá depois para saber. Mas um bom dia a você, napolino, goiano, brasileiro, que está no mundo inteiro aí ouvindo a Mais FM, né? Sempre ligadinhos. Uma boa sexta-feira para você. Que Deus te abençoe, te ilumine. E que logo, logo, tenho certeza, tudo vai voltar ao normal, esse mundo se acalma e as coisas voltam ao normal. Mas nós estamos aqui para te informar, para falar tudo que tem acontecido no mundo. E um bom dia, um final de semana muito alegre para você. Alguma notícia do esporte? Esporte, tá igual o trio de ferro lá, né? Paradinho. Pouca coisa acontecendo, mas a gente brinca, mas o Flamengo já tem negociado aí com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para voltar ao Campeonato Carioca, jogar na Gávea. O Flamengo que não joga na Gávea há mais de 20 anos, sem torcida, né? Para voltar ao esporte, começar devagarinho, mas tudo sem torcida. Os jogadores se precavendo, tudo com higiene total de álcool em gel e tudo. Mas são conversas ainda que estão acontecendo. Acho que para o mês de maio já começar a acontecer alguma coisa aí. Porque, como eu falei, a gente está brincando aqui agora, mas parou tudo, né? As Olimpíadas foram adiadas já lá no Japão, pouca coisa acontecendo. Muita coisa dos bastidores, mas a gente acredita que em maio comece alguma coisa aí, mas provavelmente maio e talvez até, quem sabe, junho, sem torcida ainda, acredito que para julho, para frente, a gente acredita que Deus vai nos abençoar e cada dia mais, como tem abençoado, e vai estar normalizando as coisas por aí. Porque principalmente jogos do Flamengo, né? Tinham 60, 70 mil pessoas, é muita gente próxima uma da outra. Muito bem. O governador de Minas Gerais cogita jogos sem público no estado até 2021. Ou seja, vai ficar muito tempo aí ainda com dificuldades. O novo diretor do Atlético Mineiro, Matos
distribui marmitas no centro de Belo Horizonte. Ou seja, está todo mundo preocupado com o coronavírus, né? E os times aí, os clubes fechados e o pessoal fazendo outras atividades. O Atlético Mineiro conversa com patrocinadores para manter receita em meio à crise. Essa semana eu estava vendo os jornais aqui de Goiás, o Atlético Clube Goianiense também com dificuldades, né? E um dos diretores falou, desse jeito vai acabar fechando, né? Então imagina, né? Os grandes clubes nessas dificuldades todas, agora imagina os pequenos, né? Aqui em Anápolis, a Anapolina já vinha mal das pernas desde o começo do campeonato, né? O Anápolis estava melhorzinho, né? Estava numa situação melhor. O Grêmio também um pouquinho melhor, mas o fato é que com tudo parado, fica mais complicado. A gente vê a movimentação na nossa cidade mesmo, de várias pessoas, né, trabalhando aí para distribuir cestas, porque o momento já vinha difícil. E volta aqui, a gente não falou nesse assunto ainda, que a gente não estava tendo essas condições, mas o pessoal reclamando muito aqui nos grupos, que não consegue aquele cadastro da prefeitura, da cesta básica, o telefone não atende, até uma participante de um grupo falou que era muito difícil falar naquele telefone, e é mesmo. O pessoal não tem conseguido. Graças a Deus, tem empresários, tem pessoas simples trabalhando 24 horas por dia para distribuir cesta, para fazer almoço, fazer jantar para as pessoas que necessitam, porque na prefeitura não consegue fazer cadastro. É complicado. Eu não sei se eu sou burro, mas a prefeitura é o seguinte, tem um site, o site da prefeitura, onde diz lá, né, tem um acesso para essa questão da cesta básica, né? Aí você vai, não só pela cesta básica, mas também a questão da saúde, né? O Zap, que você clica e não abre. Eu não sei se o problema é o computador, não sei se o problema sou eu. A gente não consegue ver, né? Por exemplo, qual é o WhatsApp para a pessoa entrar em contato com a prefeitura e ficar sabendo para conseguir lá a cesta básica. Eles falam do WhatsApp, é tão fácil. Se tiver WhatsApp, faz o cadastro facinho. Então, é facinho. Na teoria, igual você está falando, na teoria é fácil demais. Agora, na prática, o povo fica sem saber o que faz. É a mesma coisa do pessoal que está tentando receber os R$600 do governo federal, né? Você vê lá uma multidão de gente na porta da Caixa Econômica e aí o povo brigando porque não pode fazer fila, porque não pode estar junto, mas o cara não tem telefone, não tem internet, ele não tem... Aí o CPF dele está cancelado. Ele vai fazer o quê? Fora o tanto de meme que já tem, né? De gente que está em análise aí, tem, desde o dia que foi feito o cadastro, já vira meme. Ontem começaram a pagar, né? Começaram a pagar o pessoal do Bolsa Família. Desde o início, né, esses R$600 foi aprovado no dia 30 de março. Né, de março. Ou seja, hoje é 17 de abril. E o calendário é para pagar a primeira parcela no dia 5 de maio de alguns. Isso. Então, tem gente que vai receber agora, por exemplo, só dia 27. Ontem eu estava vendo uma pessoa reclamando, falou, olha, eu vou receber dia 27, e daqui hoje é 16, ontem era 16, né? Daqui lá eu vou fazer o quê? Vou comer o quê? Não, tem gente que, como eu estou falando, quem nasceu em novembro, dezembro do calendário deles lá, vai receber dia 5 de maio. Então, do dia 14, igual nós paramos no dia 14, basicamente, de fevereiro. 14 de março, né? 14 de março. Até o dia 5 de maio, dá quase 2 meses, dá 50 dias, 51 dias. Agora, imagina, 50 dias para quem está sem trabalho. Sem dificuldade. Né? Porque não pode sair para trabalhar, porque não... Ontem, eu estava em Brasília, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente na rua, né? Muita gente trabalhando. O governo do Distrito Federal flexibilizou, né, e abriu lá uma série de comércios, e isso a cidade encheu de novo, né? Muito bem, mas vamos às principais manchetes nacionais. A gente começou pela cidade, hoje inverteu a nossa pauta. O Brasil tem 30 mortes de profissionais de enfermagem por coronavírus e mais de 4 mil afastados pela doença, né? 30 mortes de profissionais de enfermagem. Ou seja, os profissionais de saúde estão morrendo, né? Porque não tem EPIs, né? Não tem equipamento de proteção, porque precisam estar na linha de frente. Então, uma das manchetes do portal G1 nessa manhã. Outra manchete é o seguinte, sobre a saída do Mandetta, né? Ontem, finalmente, o Mandetta acabou sendo demitido depois de muitas idas e vindas, muitos desentendimentos com o presidente, né? O
o ministro da Saúde caminhando numa direção, o presidente caminhando noutra direção, confundindo a população, e desde já faz alguns dias, né, que o ministro... Essa novela aí. Tá essa novela aí, né, o ministro pendente, correndo o risco de sair, vai sair, não vai sair, o ministro insistiu em continuar, mas ontem acabou que o ministro foi demitido, né, ele fez uma despedida com os seus auxiliares. Achei interessante porque ele falou de cada auxiliar, né, elogiou cada um, disse que alguns estão com ele desde a faculdade, né, outros fazem parte do seu gabinete, lá na Câmara dos Deputados. Fez uma despedida assim lá, valorizando os servidores, né, os seus colegas, e dizendo a eles para contribuir com o novo ministro, para que eles pudessem ajudar o novo ministro. Quando ele falava isso, ele não sabia, ninguém sabia ainda quem seria, né? Pelo menos ele não sabia. O fato é que a equipe é do Mandetta, né? Então, naturalmente, o novo ministro deve trazer a sua própria equipe. Aliás, o presidente ontem à noite já deu a dica, né? Vai mudar todo mundo vai mudar. Por quê? Porque são pensamentos divergentes, né? O ministro Mandetta defendia o isolamento, defendia, né, as medidas que estão sendo tomadas pelos governadores. O presidente, ao contrário, defende, né, a abertura do comércio, defende que as empresas voltem ao trabalho. O presidente está preocupado com a economia, né, mais com a economia do que com a saúde. O novo ministro, entretanto, chegou dizendo que não vai fazer grandes mudanças assim tão rápidas, né? Ou seja, as mudanças vão acontecer, mas não vai ser tão rápido como poderia ser. Vamos ver. O portal UOL traz a seguinte manchete: teste em massa não quer dizer testar toda a população, diz o ministro. O ministro ontem, no seu discurso, disse que precisa de mais informações sobre a doença, que a doença precisa entender melhor a doença, né, que precisa de fazer testes. Todo mundo sabe disso, né, que precisa fazer testes com a população. O problema não tem testes, né? Nós vimos aí nos últimos dias chegando uma quantidade mínima de testes para serem implementados. Aqui em Goiás, se eu não me engano, foram acho que 13 mil, né? 13 mil e poucos, depois nós vamos checar esse número. Ou seja, num estado que tem 7 milhões de pessoas, o que é 13 mil testes? É nada, né? É um pingo d'água no oceano. O ministro está prometendo que vai fazer testes, só que não tem, né? Não tem equipamento, não tem material, não tem insumos. Depende de quê? Depende de fornecedores, né? Os fornecedores também não têm. Então, é uma tese, né? Vamos fazer o teste. Só lembrando, desculpa que interrompendo, que tem mais de um mês que já foi decretado aqui mesmo no estado de Goiás essa paralisação aí, e mais vezes não conseguiu comprar teste, comprar respirador, comprar nessas máscaras aí. Então, já é um tempinho que era para ter tido um trabalho mais forte com relação a esse negócio. O problema é o seguinte: o problema é que não tem para comprar, né? Não adianta falar assim, olha, eu vou fazer os testes, tá bom. Nem máscara, a máscara, né, para proteção. Não estava tendo, né? O primeiro começaram logo no início, né? Não sei se você lembra, Ricardo. No começo eles saíam prendendo, tirando as máscaras que não estavam adequadas das farmácias. Aqui em Goiás mesmo, uma farmácia de Goiânia, tinha não sei quantas mil máscaras lá. A polícia foi lá e tirou tudo, levou tudo, multou a farmácia. Por quê? Porque elas não eram adequadas, elas não tinham, vamos dizer assim, né? Padrão da vigilância sanitária. Agora não, agora é o contrário. Qualquer pessoa pode fazer a máscara, pode vender. Por quê? Porque chegaram à conclusão seguinte: o povo, para usar, vai ter que usar as caseiras. O que tiver, né? O que tiver, vai ter que fazer, vai ter que improvisar. Só que levou quanto tempo para chegar nessa decisão, né? Ou seja, não tem o mínimo de condições. Mas o novo ministro disse que precisa conhecer melhor a doença, que não sei o que, tal. Beleza, né? Vamos ver o que acontece. O Portal UOL traz a manchete que diz o seguinte: demissão de Mandetta em plena crise do coronavírus tem forte repercussão na Europa, né? A Europa, onde
a crise é altíssima, né? Nós sabemos o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na Itália, nós sabemos, né, do que aconteceu na Inglaterra, ou seja, né, a crise é muito grande, milhares de pessoas morrendo e, né, aqui no Brasil, né, troca o técnico do time, né, no pior momento. Né? No pior momento, quando a crise está acirrada, é feita a substituição, né? E só Deus para nos dizer o que vai acontecer. Né? Só Deus para livrar o país. O portal G1 diz o seguinte: nos Estados Unidos, as mortes superam 30 mil. 30 mil mortos por Covid-19. O presidente Donald Trump quer iniciar a reabertura da economia do país, mas governadores de alguns estados devem manter medidas de isolamento. Só no estado de Nova York, né, em Nova York, foram mais de 17 mil. Né? Ou seja, mais da metade dos mortos da região de Nova York. Aqui no Brasil, ontem os jornais mostraram em Manaus, a crise que está em Manaus, né? Mortos dentro dos hospitais misturado com os pacientes, ou seja, a crise é grave, né? É grave e segundo o ministro que saiu, né? Nós ainda não estamos no momento mais difícil, nós ainda não estamos no momento mais sério. Né? Se você fizer um levantamento aí, você vai ver que os hospitais já estão lotados, né? As UTIs já estão praticamente lotadas, ou seja, a situação pode piorar, né? As pessoas não estão aguentando ficar em casa, estão indo para o trabalho, os governantes, né, estão desesperados, os empresários querem a todo custo reabrir o seu comércio e toda essa situação ela tende a piorar, né? Porque as medidas do governo, elas são demoradas, né? Demora-se demais. Os tal dos R$600, né? Cadê os R$600 do povo? Né? Estão discutindo lá se o CPF está válido, se o CPF não está válido. A Justiça, essa semana, determinou que, independente do CPF estar válido ou não, né? Que deve ser feito o pagamento. Aí, o pessoal que teve a conta digital aberta, né, tem o dinheiro na conta, mas não pode retirar, né, o dinheiro não sai em espécie, ou seja, muita confusão, muita dificuldade pelo Brasil afora, né? E a população observando, né, a mudança de ministro, sai ministro, entra ministro, né? Vamos ver o que acontece a partir de hoje, né? Vamos acompanhar aí as mudanças que vão acontecer na política brasileira em relação à saúde. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Tá na mais, tá bom demais, mais FM. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Aumente sua imunidade nesse tempo de gripe. A vitamina C pode te ajudar. A farmácia Arco Verde tem vitamina C de 1 grama com 10 comprimidos em promoção por apenas R$ 11,99. Farmácia Arco Verde. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Coleguinhas, aqui
e a Simone E Simária, pra mandar um beijo especial. E dizer a vocês, não esqueçam de lavar as mãos. Ai, que tudo! Pra você passar a quarentena de um jeito muito legal e divertido, é só você pedir aí Amoreco. Se você voltar, eu saio do boteco. Vai! Mais FM. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, agradecendo a todos que nos acompanham na nossa live no Facebook. Daqui a pouquinho nós vamos ver aí quem é que está nos acompanhando, né, e nominar os nossos internautas que acompanham todos os dias a nossa live pelo Facebook. Eu quero agradecer também os nossos ouvintes em Caxias do Sul, também em Três Passos. Daqui a pouquinho vamos trazer uma notícia aqui lá de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Agradecer também a quem nos ouve fora do Brasil, né? Um abraço para a Ellen Martins lá na Espanha, está sempre ligada, né? Na cidade de Nájera. Um abraço também para o Paulo Moleda, na Suíça, sempre conectado. Um abraço ainda para todos que nos acompanham pelo mundo afora, em qualquer lugar, né? Do país, do Brasil e do mundo, né? Então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai destacar aqui os nossos ouvintes que estão conectados com a gente nesta manhã de sexta-feira. Bom, vamos a Goiânia falar com Libório Santos. Libório Santos traz a sua participação na manhã desta sexta-feira. Com você, Libório. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Gerenciamento de empresas terá que mudar a partir da pandemia, principalmente a atuação dos líderes. Dicas de como fazer autoleitura do consumo de energia elétrica. A estrutura hospitalar dos municípios é frágil para o enfrentamento do Covid-19 em Goiás. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 17 de abril, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Quando o assunto é coronavírus, a principal notícia no momento foi a saída do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e a escolha de Nelson Teich para ocupar a pasta. A dúvida principal refere-se como será conduzida a política de combate à doença. Será priorizar a saúde da população, como vinha sendo feito, ou a economia, como quer o presidente? Vamos aguardar para ver, torcer para tudo dar certo, né? Pois se der errado, todos nós iremos pagar muito caro, alguns até com a própria vida. Para quem acha que a Covid-19 não causará problemas graves, aqui vão alguns números. 63% das cidades de Goiás não têm respiradores, aparelho fundamental para o tratamento de casos graves. Dos 43 municípios com casos de contaminação, 20,93% não possuem esse aparelho. O sistema OCB Sescop promoveu ontem, através de videoconferência, uma palestra destinada a cooperativistas de crédito com o tema O papel da liderança na gestão da crise. Ela foi proferida pelo consultor Márcio Fernandes, escritor considerado por 2 vezes o líder mais admirado do Brasil pela revista Você S.A. e nomeado executivo de valor pelo jornal Valor Econômico. Ele acredita que muito vai mudar em todos os sentidos a partir de agora, principalmente na condução das empresas, e que a principal inovação será o comportamento humano.
Eu acho que a grande inovação que a gente pode ter num momento como esse, tão especial e único, é a inovação comportamental. A gente fica pensando em inovação, se nós temos uma empresa, a gente pensa numa máquina. Se nós somos uma empresa de serviço, a gente pensa num sistema. A gente é uma empresa conectada, a gente pensa em sensores. A gente é uma empresa de energia, a gente pensa em bateria para acumulação. Enfim, é muito previsível. O mundo está nos tirando o chão. Então, nós precisamos pensar qual é a grande inovação na gestão? Novos comportamentos. Como esses novos comportamentos refletirão na criação do realmente novo? Nós temos inúmeros comportamentos novos. Eu não estou falando só do comportamento básico, não. Eu vou dar um exemplo de um restaurante. Pensa, como que o restaurante vai abrir as portas e fazer do mesmo jeito que ele fazia antes? A pessoa vai pensar, meu Deus, será que tem saliva nessa comida? Como é que será que foi feita? Será que foi higienizado? A minha mesa está muito perto da mesa do outro. No giro pelo mundo do crime. A Polícia Civil de Goiás desarticulou uma associação criminosa responsável pelo roubo de pelo menos 6 caminhonetes que foram transportadas e desmanchadas em Barra do Garças, na divisa entre Goiás e Mato Grosso. As caminhonetes foram roubadas em Goiânia, Goianira e na cidade de Corumbá de Goiás. Foram presos em flagrantes 2 integrantes do grupo e um deles era foragido da justiça e utilizava identidade falsa. Uma mulher foi presa suspeita de usar documentos falsos para sacar benefícios do INSS de terceiros aqui na capital. 3 homens foram mortos durante confronto com a Polícia Militar e um quarto conseguiu fugir em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia. Todos estavam fortemente armados e num carro roubado em Brasília. Aconteceu nesta quinta-feira o dia D de vacinação de caminhoneiros nas rodovias federais goianas contra a gripe influenza. A vacinação foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Fique de olho nos seus compromissos financeiros, se possível não deixe atrasados, pois eles podem acumular no futuro, né? E falando em consumidor, já está sendo utilizado pela Enel o sistema de autoleitura do consumo para o cálculo da taxa mensal de energia. Alessandra Kozlovski, diretora de operações comerciais da Enel em Goiás, explica como deve ser feita essa leitura. A autoleitura da Enel está disponível em Goiás, tanto no aplicativo Enel Goiás quanto no site www.enel.com.br. Mas os clientes precisam ficar atentos a qual data de envio da leitura, porque cada situação, cada cliente varia a sua data. É importante que o cliente observe na sua conta de luz a data prevista para a leitura no mês seguinte. Após checar essa informação, o cliente deve fazer a autoleitura com um prazo mínimo de 4 a 3 dias de antecedência da data que seria feita a leitura pelo leiturista. Por exemplo, se sua leitura especificada na fatura for dia 20 de abril, o cliente tem que informar a autoleitura entre o dia 16 e 17 de abril, ou seja, 4 a 3 dias de antecedência da data que o cliente seria lido. É simples, basta ver a data na fatura e pelo menos 3 dias antes informar. Também faça a adesão da fatura por e-mail para receber a sua fatura de forma digital. Fazer a autoleitura é super fácil, você vai lá na frente do seu medidor, confere o número do medidor, anota o número que está aparecendo no display e digita lá no aplicativo e envia essa informação. Eram essas as informações de hoje. Um ótimo final de semana a todas. De Goiânia, repórter Libório Santos. Muito bem, então eu, repórter Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia, né? Falou aí sobre os novos modelos de gerenciamento de empresas que devem surgir a partir desse momento difícil que nós enfrentamos, né? Falou da estrutura frágil dos hospitais, a estrutura frágil hospitalar em Goiás, né? 63% das cidades não têm respiradores. Eu diria para você que 60% das cidades não tem hospital, né? A maioria das cidades de Goiás tem o quê? Um posto de saúde e uma ambulância para levar o povo para Goiânia, ou para Anápolis, ou Aparecida, Rio Verde, as cidades maiores, acabam atendendo as pessoas. Por quê? Porque não tem hospitais no interior, né? Alguns hospitais aí têm 15 anos que estão sendo feitos e não ficam prontos. Então, não é problema só de respirador, é problema de hospital mesmo, né? Falta estrutura, falta leitos. E as grandes cidades ficam prejudicadas. Para você ter uma ideia, Anápolis tem em torno de 350, né? Tem gente que fala 400 mil habitantes, né? Sabe quantas pessoas tem no SUS? Cartões do SUS tem?
1.200.000, né? Ou seja, três vezes a população. Só de cartão de SUS. Por quê? Porque o povo, né, as pessoas da região, das cidades vizinhas, mais de, né, 2/3 dos cartões são de pessoas de fora. Por quê? Porque na cidade deles não tem hospital, né, não tem atendimento, eles têm que buscar atendimento em algum lugar, né? Então, buscam em Anápolis, buscam em Goiânia, buscam lá na região sul, em Rio Verde, né? A região centro-norte goiano, todo mundo vem para Anápolis, né? Todo mundo vem para Goiânia. Então, a proposta de saúde das pequenas cidades, a maioria das vezes é uma ambulância, né? O prefeito compra uma ambulância boa para trazer o povo para os grandes centros. E aí, no momento de pandemia, no momento que precisa dos hospitais, eles não existem, né? Eles não. E os que existem não têm condições. Aqui em Anápolis, por exemplo, o Hospital Municipal teve UTIs fechadas, né? Quantas UTIs nós temos disponíveis em Anápolis? Quem é que sabe me dizer isso? Pouquíssimas, né? Quantas UTIs disponíveis para atender alguém que esteja com a Covid-19? Pouquíssimas. Então, esse é o problema, né? Nós não temos estrutura, nem em Goiás, nem no Brasil, lugar nenhum, para atender a demanda, a quantidade de doentes que tem, né, que são gerados com essa pandemia. Por isso, é fundamental, né, tomar providências para evitar a doença, né, porque se você ficar doente, né, pode não ter hospital, pode não ter UTI. Muito bem. Ainda o Libório repercutiu aí a saída do Mandetta, né? Mas é isso. Vamos ver as principais manchetes do jornal O Popular dessa manhã, né? O Jornal Popular de Goiânia traz as seguintes manchetes. Primeiro, cidades turísticas de Goiás têm diferentes estratégias para frear o coronavírus, né? As cidades turísticas têm estratégias diferentes. Aqui, por exemplo, medidas para frear o avanço do coronavírus variam bastante nos municípios turísticos. Enquanto Pirenópolis se fecha para visitantes, Caldas Novas mede a temperatura de chegada e veta clubes, né? Então, em Caldas Novas, uma das cidades turísticas mais frequentadas de Goiás, as pessoas estão sendo verificadas na entrada, né? A questão se estão com febre, se estão, né, com a temperatura normal. Os clubes são vetados, né? Porque o clube, né, acaba tendo muita gente e também é preferível evitar. Bom, em Pirenópolis, ao contrário, fechou a cidade, né? A cidade, outro dia, ninguém entrava a não ser moradores da cidade. Pirenópolis tem um diferencial porque é muito perto de Anápolis, de Goiânia e de Brasília, né? De Caldas Novas já é um pouquinho mais longe, mas Pirenópolis é muito perto de Brasília. E os brasilienses, né? Os brasilienses gostam muito de Pirenópolis, então muita gente de Brasília vai para Pirenópolis e por isso, e Brasília é um lugar onde a pandemia está também grave, né? Bastante grave, então tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas infectadas, então Pirenópolis fechou as portas, né, para evitar a contaminação da cidade e, portanto, né, é uma tendência da cidade continuar fechada para o turismo. Bom, quase um mês após o início da vigência do decreto estadual que determinou o fechamento dos comércios e estabelecimentos que possam aglomerar pessoas, as cidades turísticas de Goiás ainda buscam alternativas para reduzir a circulação de pessoas, frear o avanço do novo coronavírus. Enquanto cidades endurecem regras, como é o caso de Pirenópolis, Niquelândia decide retirar a barreira da entrada da cidade por falta de apoio dos moradores. Em Caldas Novas não há restrição para a entrada, mas quem chega à cidade das Águas Quentes tem temperatura medida e os clubes estão fechados. Os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Caldas Novas estão nas entradas aferindo a temperatura de todos que se dirigem ao município. O secretário de Turismo, Ivan Garcia Pires, explica que há pessoas que mantêm na cidade uma segunda residência. Estamos orientando-os a permanecerem em casa, sem sair.
ele reforça que os empreendimentos de lazer, como clubes e parques, estão todos fechados. Também a fiscalização da abertura de comércios, né? Então, aí. Outra cidade turística é Aruanã, né? O prefeito de Aruanã, a 314 quilômetros de Goiânia, Hermano de Carvalho, do PSDB, não editou o decreto próprio para a cidade e diz que está seguindo à risca as recomendações estaduais. Ele afirma que tem se preocupado com o município, que tem quase 9 mil habitantes. Somos um município pobre, vivemos basicamente do turismo e nossas restrições não são contra o turista, mas a favor de que a população não pode ficar doente, porque não temos recursos. Espero que o visitante entenda nossas medidas, né? Então, Aruanã, na região do Araguaia, né? O Araguaia é a praia dos goianos, né? Então, Aruanã também tomando as suas providências. A procura pelo sal de Corumbá, em Corumbá de Goiás, a 113 quilômetros de Goiânia, segue grande, apesar do local estar fechado desde março. Estamos cumprindo o decreto do governador. As pessoas ligam, mandam mensagens no WhatsApp e e-mails querendo saber se estamos abertos e quando vamos abrir. Tem gente que chega a vir aqui ou para na estrada quando está de passagem, relata Kleber Neres, funcionário do local, né? O Salto de Corumbá, que em Corumbá de Goiás é outro espaço turístico, né? Bem frequentado, também fechado. Cavalcante, a 500 quilômetros de Goiânia, cidade turística situada na Chapada dos que está dos vereadores, mas é dos veadeiros. Ai, ai. É muito procurado por turistas de todo o Brasil. Medidas preventivas visando barrar o novo coronavírus também foram adotadas. Não podemos impedir a entrada de ninguém, mas montamos uma equipe no início do surto na entrada da cidade que fazia o trabalho de conscientização, né? Então, isso lá na Chapada dos Veadeiros. Deixa eu ver o que mais... Outros pontos turísticos de Goiás também enfrentando problema. Ainda no Jornal Popular de hoje, deixa eu ver aqui, chamamento de OS para hospitais estadualizados em Goiás está em andamento, diz superintendente. A principal manchete do Popular nessa manhã é: não posso flexibilizar a ponto de criar situações como a de Manaus, diz o governador Ronaldo Caiado. Segundo o governador, melhoria da estrutura hospitalar e medidas adotadas nos últimos 30 dias dão sustentação a provável afrouxamento do decreto, né? Então, há uma possibilidade, na próxima segunda-feira, o governador deve anunciar medidas que vão flexibilizar um pouco, né, a situação, mas, segundo ele, não pode ser muito, né? Ele vai flexibilizar um pouco, mas não quer que o Estado enfrente a situação que está enfrentando Manaus. Como eu disse aqui, né, o noticiário de ontem fala do caos no Amazonas, né, muitas pessoas mortas, né, pessoas nos hospitais, dificuldades de todo gênero. Então, Caiado diz, não dá para viver de isolamento, mas também não dá para flexibilizar demais, né? Então, vamos ver aí as próximas medidas. O governador de Goiás deve anunciar na segunda-feira. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br.
Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Aumente sua imunidade nesse tempo de gripe. A vitamina C pode te ajudar. A farmácia Arco Verde tem vitamina C de 1 grama com 10 comprimidos em promoção por apenas R$ 11,99. Farmácia Arco Verde. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Fala galera, aqui é o Michel da dupla PH e Michel. Tô aqui para lembrar você de usar álcool em gel, lavar bem as mãos, não sair de casa, porque logo a gente vai estar junto nos shows, hein? Valeu galera, se cuida aí, hein? O senhor Edson Garcia e toda a diretoria do SECA, Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, deseja a todos uma excelente Páscoa e que Jesus aumente a nossa fé e nos fortaleça sempre. Pedimos a todos que tenham calma e paciência para juntos vencermos este momento de pandemia, com êxito e solidariedade. Tudo passa. O sindicato estará com você para enfrentar qualquer crise. Conte conosco. A Rádio Mais FM comemora nesse mês de abril o seu aniversário. 11 anos de muita alegria, notícias e participação da comunidade. São 24 horas de pura energia todos os dias. Nós, da Mais FM, queremos agradecer aos nossos parceiros, colaboradores e a você, que é o nosso maior patrimônio. Obrigado, ouvinte da Rádio Mais FM. Estamos aqui por sua causa. Você é a nossa inspiração. Ouça também a Rádio Mais Gospel, nosso canal 100% Gospel, no site e no aplicativo. Mais FM. Nas redes, no aplicativo, no site para todo mundo, no mundo todo. E em 87,9 para nossa região. Rádio Mais FM, 11 anos. www.fmmais.com.br. Tá na Mais, tá bom demais. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira é com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62 99134 8410. 99134 8410. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da notícia. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia nesta sexta-feira, hoje dia 17 de março de abril. De abril de 2020, né? E muitas informações, muitas notícias, os principais sites de notícia a gente destaca aqui no nosso programa todos os dias. Você ligado, você bem informado. Quero abraçar. Eu recebi uma mensagem ontem, Ricardo, lá da Bahia. O Alan, ele é de Alagoinhas, na Bahia. Ele mandou uma mensagem aqui reclamando do som da Mais FM. Olha, o som aqui tá meio estourado, tá estranho e tal. Aí eu fui ver, de fato ele ouve a Mais FM Gospel, né? Ele ouve a Mais Gospel, né? Deixou o recadinho aqui. E então eu quero deixar o nosso abraço, o nosso agradecimento, né? Eles acompanham vocês pelo Rádiosnet e lá que o áudio não tá legal. Não sei se o problema é de vocês ou do aplicativo, né? Aí nós estamos verificando, pedir, né, nossa equipe aqui para verificar. De fato, parece que tem um probleminha no áudio da MaisNet, está muito alto, né? Segundo ele, está estourado, realmente. Então, obrigado aí ao Alan, lá de Alagoinhas, na Bahia. Tá longe, hein? Longe, ouvindo a Mais Gospel, né? Então, lembrando para você que a Mais FM tem a programação na Mais Gospel, 100% Gospel, 24 horas por dia, né? Além da programação eclética que você já conhece aqui do canal 87.9, né? Então,
Um abraço aí para o Alan, ele que ouve a Mais Gospel lá na Bahia, né? E o nosso programa também está na Mais Gospel, né? Ao vivo, agora pela manhã e também à noite, né? Na nossa reprise. Muito bem, então um abraço aí para o Alan em Alagoinhas, na Bahia. Muito bom. Vamos com o Neto Reis. O Neto Reis no Goiás em 2 minutos. O Neto Reis que há pouco, né, não tem muito pouco tempo, né? Tem 1 ano, 2 anos, começou a fazer o Goiás em 2 minutos, né? Nós, da Mais FM, fomos uns dos primeiros a aderir aí ao Neto Reis, divulgar o Goiás em 2 minutos. Hoje, mais de 100 rádios aqui na região de Goiás, né? Distribuindo o material do Neto Reis, e agora também a IDM, né? A IDM de Caxias do Sul e a IDM Goiânia também transmitindo o Goiás em 2 minutos aqui dentro do Hora da Notícia. É com você, Neto Reis. Muito bom dia. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em 2 minutos. Olá, uma excelente sexta-feira para você. Hoje, 17 de abril, ano 2020. Associações enviam ao governo proposta para a reabertura do comércio em Goiás. Goiás em 2 minutos. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, a ACIEG, e a Associação Empresarial da região da 44 enviaram ao governo de Goiás solicitações para a reabertura de lojas e estabelecimentos. Por causa do coronavírus, setores não essenciais estão proibidos. O decreto de funcionar. Decreto que autoriza apenas o funcionamento de empresas que lidam com produtos e serviços essenciais, vigora até domingo, dia 19. Em Goiás, quase 800 mil empresários estão proibidos de abrir as portas de seus estabelecimentos por causa da pandemia. A ACIEG justificou a necessidade de 14 setores voltarem a funcionar no estado. A entidade salientou que vai fomentar medidas de saúde para evitar o contágio. Goiás em 2 minutos. O governo de Goiás assume hospitais do interior para tratar casos de Covid. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sancionou nesta quinta-feira lei que autoriza o estado a absorver as atividades oferecidas em 4 unidades de saúde de municípios do interior para tratar pacientes infectados com o novo coronavírus. A matéria foi aprovada pelos deputados da Assembleia Legislativa de Goiás, em sessão retomada no último dia 8 de abril. As unidades que agora atuarão sob comando do governo estadual são Hospital Municipal de Formosa, Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, em Jataí, Hospital Municipal de Lusiânia e o Hospital Municipal Geraldo Landó, em São Luís de Montes Belos. Uma excelente sexta-feira para você, um excelente final de semana. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos de hoje. Goiás em 2 minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade. Muito bem, então aí a participação do Neto Reis, trazendo os principais destaques no Goiás em 2 minutos. O deputado Antônio Gomide, do PT de Goiás, né, ele que é aqui de Anápolis, apresentou na Assembleia Legislativa o seguinte pedido. Gomide pede a aquisição de mais testes para distribuir para as regionais de saúde de Goiás. Precisamos cobrir nossos profissionais de saúde e a população de cuidados, e o teste para identificar o Covid-19 é o caminho para agilizarmos o tratamento e quebrar o ciclo de contágio da doença, discursou o deputado Antônio Gomide durante a sessão desta terça-feira, dia 14, na Assembleia Legislativa. Aquilo que a gente falava no bloco anterior, né? Não tem teste nem para o pessoal da saúde, não tem teste nem para o pessoal que está trabalhando nos hospitais. Por isso, tem tantos profissionais de saúde morrendo e outros tantos infectados, porque não tem teste para os profissionais de saúde, né? Agora, o ministro da Saúde, o novo ministro, né, diz que precisa de fazer teste, que ele vai fazer testes, né? Beleza, né? Vamos ver, quem sabe, né, nessa aí, os profissionais de saúde, pelo menos, tenham esse direito, né, de serem testados
para evitar a complicação da doença, né? Então, tá aí aquilo que a gente falava agora há pouco, né, da questão dos testes. O deputado Antônio Gomide, na Assembleia Legislativa, chamou atenção para esse detalhe. Nem os profissionais de saúde de Goiás, né, têm testes suficientes para serem verificadas as suas situações, né? Então, tá aí o registro. Quero abraçar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Ricardo Pereira. A cidade de Três Passos está programando a segunda etapa de vacinação contra a gripe. A segunda etapa de vacinação contra a gripe começa hoje, né? Diz o seguinte: a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar nesta quinta-feira. Aliás, começou ontem, né? Nesta quinta-feira, dia 16, em Três Passos, com um novo público-alvo. Nesta fase, a vacina contra as influenzas A e B é destinada a profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 15 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. No entanto, o público-alvo da primeira fase, idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, continuarão sendo imunizados. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos vai disponibilizar inicialmente 760 doses, conforme foi disponibilizado pela 19ª Coordenadoria Regional de Saúde, a CRS. A vacinação ocorre nas unidades de saúde de referência do público-alvo em horário normal de atendimento, obedecendo todas as medidas de segurança e prevenção ao novo coronavírus. A coordenação de vacinas, a coordenadora de vacinas, enfermeira Rejane Seolin, ressalta que a vacina age contra os principais tipos de gripe, que são influenza A, H1N1, o influenza A, H3N2 e o influenza B. O imunobiológico não previne o novo coronavírus, que provoca a doença da Covid-19, né? Então, é aquela explicação que a gente tem dado aqui, né? Essa vacina não previne o coronavírus, mas ela previne as demais gripes, né? Então, a Secretaria de Saúde alerta que não há necessidade de todas as pessoas buscarem os postos nos primeiros dias, pois é preciso evitar aglomerações. As pessoas com alguma comorbidade devem apresentar atestado médico. Comorbidade é o seguinte: a pessoa que tem diabetes, né, tem doenças do coração, doenças graves que devem apresentar o atestado médico para comprovar a existência da doença crônica, né? Os profissionais também precisam mostrar os crachás de trabalho ou documento de vínculo empregatício para receber a imunização. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde inclui o público-alvo os caminhoneiros e motoristas de transportes coletivos. Professores serão vacinados na terceira etapa. A terceira fase da campanha contra a influenza será nos dias 9 a 22 de maio, momento em que o público prioritário serão professores de escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes puerperas, né? Povos indígenas, adultos de 55 a 59 e pessoas com deficiência, né? Esses no mês de maio, a partir do dia 9. Resultado da primeira etapa. A primeira fase da campanha de influenza foi destinada ao público idoso, a partir de 60 anos, e aos profissionais de saúde. Três Passos vacinou 3.117 idosos e um total de 4.053, atingindo 77% da meta. Já para os profissionais de saúde, foi destinada a vacinação no próprio local de trabalho ou nos postos da prefeitura, atingindo a meta de 100%. Né? Então, segunda etapa de vacinação contra a gripe começou ontem, né? Continua. Então, aí, os moradores de Três Passos, quero aproveitar para abraçar os meus amigos da Prefeitura de Três Passos, que, segundo o meu amigo Ivon Dias, estão todos acompanhando Hora da Notícia pela IDM, né? Então, um abraço aí ao pessoal da Prefeitura de Três Passos, no Rio Grande do Sul,
acompanhando o nosso programa, né, os servidores e o pessoal da Prefeitura Municipal de Três Passos ligados. Fica aí, né, a divulgação para os moradores da região para que se vacinem, né? Achei legal aqui, 100% dos profissionais de saúde vacinados, Ricardo Pereira. Aqui em Goiás, será que está assim também, né? Será que aqui em Anápolis está assim? Né? Aqui em Anápolis, as notícias são interessantes, porque aqui, enquanto a coordenadora lá de Três Passos está preocupada em avisar a população, aqui em Anápolis, semana passada, eu tentei falar com o responsável, ele mandou uma mensagem para mim que estava muito ocupado. Né? Estava muito ocupado, não podia falar com a Mais FM, né? Legal, né? Quando desocupar, então, né, pode falar com a gente. Aliás, falar em desocupar, o Ricardo Pereira, achei interessante, ontem eu encontrei um aplicativo aqui de Anápolis. O aplicativo tem o seguinte nome, Anápolis na Mão. Muito interessante o aplicativo, né? A ideia é colocar os jornais, emissoras de rádio, todas no aplicativo, né? Então, muito interessante, parabéns aí quem teve a iniciativa. Só tem um detalhe, né? Aqui só tem os rádios e jornais que falam bem do prefeito. Ai, né? Então, Anápolis está na palma da mão, mas é só para quem fala bem, né? Quem tem algum tipo de crítica, algum tipo de questionamento, vai ter que fazer outro no aplicativo, será? Vai ter que fazer outro, né? Mas tem aí, né? Já tem, né? Tem vários aplicativos. Então, aí, a iniciativa boa, só que pouco democrática, né? Talvez eu esteja sendo impaciente, né? Acho que está no começo. Quem sabe, né? Vai melhorar. Muito bem. Nosso tempo está se esgotando, mas eu quero destacar aqui os principais sites da cidade. Semusa faz malabarismo para não informar contaminação de coronavírus por bairros de Anápolis. Como é que é isso? A Secretaria Municipal de Saúde, deixa eu ver aqui. Desde que o Ministério da Saúde decretou em 20 de março o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus, municípios de todo o país começaram a divulgar os casos confirmados de Covid-19 por bairros. Em Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde, que saiu na frente nas medidas de prevenção e de atendimento, agora vai na contramão e, estranhamente, mantém esses dados sob sigilo. Prova disso é que, na última quarta-feira, o Portal 6 solicitou distribuição geográfica de casos confirmados do novo coronavírus da cidade e obteve como resposta que a pasta não poderia tornar públicas as informações, né? A justificativa foi de que, se fizesse, a Prefeitura de Anápolis estaria indo contra as leis de acesso à informação e de proteção de dados pessoais. Diferente da dengue, que a ocorrência da doença está diretamente associada aos locais em que há criadouros de Aedes aegypti, o que faria sentido a relação entre doentes e seus bairros, a transmissão do novo coronavírus se dá mediante contato de pessoas infectadas. Por isso, o distanciamento social é eficaz, justificou a Semusa em nota. Não satisfeita, a reportagem do Portal 6 procurou a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde para saber se essa alegação era correta. A resposta desse órgão foi surpreendente. Não há nenhuma norma legal que disponha sobre essa proibição. Certo? Então é isso aí, né? A imprensa não consegue informações porque a Semusa não pode dar. É isso aí, nosso tempo está esgotado, né? Só para finalizar aqui, a Câmara Municipal deve funcionar lá no antigo mercado lá do Jardim Europa, né? No Bretas. Essa informação também de última hora, a Câmara deve ser transferida para lá. Ok, nosso tempo esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui da Mais FM. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. YT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, tá na mais, tá bom demais. Aqui só toca